Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Roseli aqui, agora para nós conversarmos um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é muito procurado dentro das terapias, e que muita gente tem realmente buscado no dia a dia, inclusive da linha do direito. E hoje eu tenho uma... Oi, Rose. Cedo, muitas pessoas chegando agora, né, do trabalho, mas cá estamos para compartilhar o nosso conhecimento. Seja bem-vinda, Fabiola. Muito obrigada por ter aceitado esse convite para falar sobre discorrer sobre esse assunto que é tão, de certa forma, doloroso no nosso dia a dia, né, do convívio diário, né, no seu trabalho, assim como no meu também. Mas, seja muito bem-vinda e eu gostaria que você se apresentasse. Obrigada, Rose, pelo convite de estar aqui com você. Uma honra, um prazer. Meu nome é Fabiola Maroto, sou advogada aqui em Palotina. Eu atuo já tem 21 anos, então já tenho uma certa experiência. O meu ramo de atuação, principalmente no direito civil, dentro do direito civil é atendendo mulheres e atendendo o direito de família. Atendo mulheres e atendo homens também, mas o foco seriam mais as mulheres, né? E tenho me aprimorado cada vez mais e buscando autoconhecimento para entender as demandas relacionadas aos relacionamentos, as dinâmicas das famílias também e do direito de família também, né? Então, estamos aqui para hoje dividir uma experiência, trocar uma ideia, né, Rose? É uma coisa assim que eu estou há 14 anos que eu mergulhei nessa área terapêutica, como eu falei muitas vezes, primeiro para minha própria cura, né, entender os perrengues que eu estava passando, mas também assim observando nas milhares de horas imersas em treinamentos e experiências reais. Primeiro a minha própria vida, mas também experiências e convivências em vários estados brasileiros. Muitas vezes a gente pensa assim que é só aqui na nossa região, ou só porque na minha família, porque eu sou a maior vítima do universo. Só que o interessante é que quando a gente vai olhar para os lados, principalmente para quem já conhece constelação familiar, a gente trabalha muito com grupos. E o bom, assim, o acalentador de estar participando de terapias em grupo é compreender, é ver que muitas, e não existe família perfeita. Isso que é o principal. Não tem um modelo específico, né, Rose? Então, a gente sempre tem essa mania de achar, não, o gramado do vizinho é mais bonito, né? Até quem puder mandar a gratidão pela presença de todos aqui. Olá, boa noite. Iaco. Boa noite a todos que estão chegando. E boa noite. Jacob, meu amigo lá, indiano. Olá, Jacob, tudo bem, Kumar? Gratidão a Jorena aqui, José, Jacir. E se quiserem fazer suas perguntas, será uma honra para a gente poder atender. Então, assim, uma das coisas que eu achava muito acalentador desde que hoje eu trabalho com inúmeros métodos terapêuticos, mas assim, desde que eu comecei a participar de terapias em grupo, é compreender e ver o quanto não existe família perfeita e que muitas vezes o problema que a gente está passando, por pior que ele pareça ser,
não é para confortar, mas tem pessoas que passam por coisas mais difíceis e que conseguiram resolver, que conseguiram superar desafios, às vezes, muito piores do que eu daí. E que, principalmente, uma das coisas também, assim, que eu quero então que você coloque dentro da tua experiência, mas, no meu caso também, é por a falta de autoconhecimento faz a gente achar e piorar as coisas, achar que a gente é muito sofredora, que a gente é a pior vítima do universo. E só que existem profissionais de todas as linhas, né? Inclusive, nós hoje, inclusive, temos o direito sistêmico também. Direito sistêmico. Nós temos juiz de direito que trabalha com isso. Né? Então, você tem a tua linha de experiência, né, nessa área aí, mas eu gostaria que você discorresse, falasse assim, dentro da tua experiência, como é que você vê tudo isso, como é que foi a tua experiência com... Rose, eu posso dizer que hoje não tem como você atuar no direito de família sem ter um apoio ou de um terapeuta sistêmico ou de um psicólogo, para que atue juntamente com o advogado, claro, quando nós estamos falando de buscar algo saudável, né? Então, assim, a gente precisa, dentro do direito, de outras áreas também, para poder atender esse núcleo familiar, sempre lembrando que quando a gente fala em família, é sempre o melhor interesse das crianças que a gente busca. Deixar bem claro isso. Nós vivemos numa sociedade, numa realidade que nós vivemos numa sociedade muito machista, mas machista no sentido que a mulher ela demorou muito para ter os seus direitos reconhecidos. Existem países no mundo que a mulher ainda não tem esses direitos, né? E no Brasil nós estamos, eu diria assim, avançando pelo fato de que a Lei Maria da Penha é de 2003, então ela é recente. E a Constituição Federal de 88, 35 anos atrás, aproximadamente, é que equiparou em direitos homens e mulheres perante a lei. Ou seja, até 2023, o STF estava ainda recebendo a questão de adultério, quando a mulher cometesse adultério, a tese da legítima defesa da honra, onde em 2023 foi julgado e essa tese caiu por terra no Brasil, graças a Deus, né? Porque então nós viemos de uma sociedade onde a mulher sempre foi tolhida dos direitos e o homem não precisou brigar para buscar os seus direitos, né? Ele não precisou porque o homem já veio com os direitos dele. Isso não quer dizer que as mulheres devam ser extremistas ou os homens extremistas uns contra os outros, deixar isso bem claro. O que precisa? Conscientização. E nada melhor que o autoconhecimento para que a gente possa chegar a isso. É o que eu sempre venho falando, porque se tinha alguém que se sentia a vítima do universo, essa mulher era eu, né? Achava que eu era. E o que a gente precisa compreender? Primeiro, eu não estou dizendo que não existem as agressões físicas, como também verbais, as torturas psicológicas, que geralmente são piores do que a agressão física. Né? De ficar se sentindo um lixo dentro de casa, dentro do convívio profissional, tanto nos relacionamentos afetivos, conjugais, como também no trabalho. Né? E não adianta negar, basta estudar, observar a história da humanidade, o quanto a mulher, a menos de ser, faz mais ou menos, você acha que deve saber melhor, pouco menos de 100 anos atrás, que a mulher não podia nem, ela não era nem, podia ir para a escola. Agora, essa semana, uma senhora de 64 anos de idade, que falou não. E ela nasceu na mesma cidade onde eu nasci, aqui perto da nossa região. Que para ela foi falando, não, você é menina, você não precisa estudar.
Então, direito de estudar era vedado. Eu tenho uma mentoria chamada Código Culto, que eu explico mais detalhes assim sobre a história da humanidade e os direitos da mulher, e você sabe melhor que eu, em que a partir de que ano a mulher pode votar, né? Não adianta negar essa realidade. Só que eu vou falar uma coisa assim um pouquinho forte. Perguntas que eu faço. Em que lugar da Bíblia está escrito que lá no cemitério nós mulheres vamos feder mais do que o homem? Né? Tanto que a vinda de Jesus mostrou para nós que a mulher deve ser incluída, né? A mulher que é melhor que o homem, não sabe? Só que o que é que a gente vive na sociedade em geral, né? E daí, só que aconteceu ao longo da história também, que é fato, porque eu também trabalho com o público masculino, menos, né? Porque quando um homem vem procurar terapia, é algo. Ainda está sendo mais difícil, mas eu acredito que eles vão começar, o movimento dos homens também vão. Graças a Deus, experiência real. Aqui no Paraná, as experiências que eu andei vivendo, se tinha 100 homens numa sala tanto de treinamento quanto de participação de terapias em grupo, 80% eram mulheres, 20% eram homens. Já no estado de São Paulo, onde eu fiz 2 anos de treinamento, era 40 a 60. 60% eram mulheres. Então, querendo ou não, é um fato real que eu observei muitas vezes. Eu confesso para você, Fabíola, para quem estiver ouvindo, os meus colegas de grupo lá, eu fui 2 anos consecutivos lá e vinham pessoas, médicos, profissionais renomados de todo o Brasil fazer treinamento lá. Eu juro que por algumas vezes eu me emocionava, eu chorava de ver quanto é bonito quando um homem vem procurar terapia, busca. E quando os casais vêm, né, Rose? Quando os casais vêm. A glória, aí sim sabe? Isso é muito lindo e é necessário buscar essa ajuda. Inclusive, no meu dia a dia aqui, eu atendo casais, muitas vezes, que estão em dúvida. Exatamente, estamos em crise. Como a gente faz para resgatar? Como a gente, né, dentro do direito, como a gente lida com os filhos? Tudo isso, né? Porque precisa do encaminhamento. Chega a ser engraçado a gente ver o quanto essas brigas, esses rolo e confusão, geralmente são as nossas dores infantis, é como se fossem 2 crianças brigando dentro de um corpo de adulto. Infelizmente, é fato real. Chega a ser engraçado, chega a ser cômico quando a gente depois consegue passar tudo isso. Inclusive, eu já vou que eu me lembrei agora também. Eu fiz treinamento com o Dr. Sam Storch, que é juiz. Ele veio, nós tivemos o privilégio, no ano 2015, fazer um treinamento com ele em Cascavel. Foram 3 dias, sexta, sábado, domingo com ele. Ele contou muitas histórias, assim, porque ele começou em 2012, trouxe o direito sistêmico para dentro de onde ele trabalhava, se não me engano, no Mato Grosso, na época, e que ele entrou nisso porque justamente ele é da própria história do filho de 9 anos, que estava dando muito problema, e ele tinha ouvido falar de terapia, e foi buscar, e ele tanto que ele falou, não, isso tem que ser levado para dentro do direito, né? E ele começou a fazer atendimentos dentro dos fóruns, né? Tanto que nós temos aqui no Paraná, tem alguns fóruns que tem salas específicas para fazer sessões antes do julgamento final, sessões com direito sistêmico, né? Isso é um fato real. E até, olha só um ponto bem que eu vou citar agora, não sei se vai doer um pouquinho, mas cada um percebe se faz sentido ou não. Porque, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção na época, ele falou o seguinte: toda vez, a primeira
primeira pergunta é o seguinte, que eu quero que você pense. Quem é o primeiro homem mais importante na vida de qualquer menina? É o pai, né? Para mim. E aí, o que ele percebeu? Primeiro amor, né? É, quando tem uma mulher brigando muito, muito, muito na justiça, não é regra geral. Porém, isso ficou aqui muito escancarado de que é uma mulher que tem muita mágoa com relação ao pai. Muitas, ou linhagem masculina, pode ser por lealdade à mãe, né, as mulheres sofredoras do sistema. Então, ele contou assim, casos assim que você ficava horrorizado de ver como. Então, assim, queridas pessoas, por favor, não entendam mal. É porque eu acho muito lindo, muito acalentador como nós temos recursos disponíveis para ajudar as pessoas a sofrerem menos, né? E sempre buscar se questionar, né, Rose, o que está por trás desse conflito? Por que eu não consigo me resolver? O que o outro está representando? O que a figura do outro está me representando? Acho que isso é indispensável para qualquer ramo da sua vida, para qualquer parte da sua vida, seja relacionamento, seja trabalho, seja... Para que isso está vindo? O que isso quer me trazer de informação, né? Eu estou com um problema com uma pessoa, eu não consigo me relacionar, mas o que essa pessoa está... Qual é a dor? Aonde dói? Só que essa dor, ela vem bem antes da pessoa existir aqui, né? Como a gente falou, talvez essa dor esteja lá atrás. Aquela questão da gente, assim, porque o que o ser humano é campeão em fazer é apontar a culpa no outro. A primeira coisa. Eu tô com gripe. Foi o ar-condicionado. Foi não sei o que lá. Por que não é 100% das pessoas que estão no ar-condicionado, que estão com gripe naquele dia, foi por causa da pizza que eu comi. Foi por causa... Então, principalmente, todas as questões, pessoas e situações que são repetitivas, recorrentes, persistentes, a pergunta é: o que é que eu preciso aprender com essa situação? E mais ainda, no caso, os relacionamentos afetivos, até como dizia o Bert Hellinger, ele dizia o seguinte: a faculdade mais complexa, mas a que mais eleva o nível do ser humano se chama relacionamentos afetivos. Desculpa dizer, porque... E principalmente na fase em que nós estamos, que ninguém mais está sendo obrigado a ficar com ninguém. Né? Porque a gente vinha do modelo de relacionamento até 77, década de 70, que o divórcio não era permitido. Né? Que nós passamos, existia outras modalidades e tal, mas você tinha que explicar o porquê, você corria risco de perder guarda de filhos se você saísse de casa. Então, assim, a mulher não estava presa nisso, né? Então, é tudo muito novo ainda, querendo ou não, é tudo muito novo, estamos nos ajustando. E eu falo mais para você, Rosa, quando a gente fala que o divórcio ele vem da década de 70, passamos 80, passamos 90, passamos 2000, 2010, 2025. Hoje que as mulheres divorciadas estão sendo aceitas na sociedade. Eu passei por isso. Não é? Eu passei por isso há 20 anos atrás. As leis eram diferentes, não tinha que ser primeiro separação, depois de 3 anos podia pedir o divórcio, e ainda assim, a gente entrava em ambientes... É como se você contaminasse, né? A gente se sentia excluída, era um perigo. Isso, você representava algo
Hoje a gente percebe que isso já não existe, e o que também não é mais tolerado é se viver mal, sendo que você tem recursos para viver bem. Inclusive dentro de um relacionamento. Você tem como buscar ferramentas. Às vezes as pessoas olham e falam, buscou advogado, o advogado vai mandar se divorciar, né? Ou vai orientar nesse sentido. Muito cliente chega para mim e eu falo, gente, eu acredito que isso não seja saída para vocês agora. Ou pode ser que não seja nem no futuro. Pode ser que a pessoa não esteja pronta agora, nesse momento, mas que ela venha a ter as consciências e no futuro opte por, não, isso aqui não dá mais. Ou pode ser que ambos tenham consciência e falem, gente, do jeito que está, não está funcional. Então, vamos buscar algo que nos ajude a tornar esse relacionamento, esse casamento funcional? Só que se a pessoa ficar fechada no mundinho dela, na bolha dela, sem buscar ajuda, ela não vai conseguir nem ir para um lado, nem para o outro, e vai viver mal, desfuncional. Não, e isso, Rose, você é melhor do que eu sabe, que reflete tanto nos filhos, como na saúde, principalmente da mulher. Tudo. E até, sabe o que eu percebi? Ainda hoje, até o médico, na consulta, até o médico falou, porque, lógico, mas assim, a medicina tradicional, eu falei assim, não, eu já estou me cuidando com uma terapia natural, tá? Porque eu estava com um problema no joelho e tal. Daí ele falou assim, eu estava fazendo uma comparação lá do que significa o joelho dentro da nova medicina germânica. Daí ele falou, o corpo, ele até aguenta, mas a conta chega. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Oi, Fabíola, você está me ouvindo? Congelou a tua imagem? Tô. Sim. A gente, por exemplo, assim, quando as pessoas ignoram, inclusive a próxima live, na próxima semana, eu quero estar falando sobre os conflitos no corpo feminino, né? Todos os conflitos, problemas nos órgãos reprodutores, desde câncer de mama, câncer nos ovários, todos, inclusive TPM. Você acredita que a TPM não é natural? Basta você observar. A cólica não é natural, não é normal. Então, isso, o normal, o natural é menstruar sem dor. Né? Parece normal, mas não é natural, né? A natureza é perfeita. Então, quando a gente ignora os sinais, que infelizmente, por exemplo, assim, as dinâmicas mais comuns que a gente vê, e essa palavra, ela tá sendo conhecida mais de um tempo para cá, sei lá, de uns 2, 3 anos para cá, que eu ouço a palavra narcisista versus dependência emocional, né? Que é geralmente assim. Boa notícia, todas as famílias têm narcisistas, inclusive cada um de nós tem um pouco de narcisista. Está na moda. Não adianta o narcisista agora, né? Culpar o narcisista por tudo também, né? Exatamente. É só o pobre vítima, não adianta. Todos nós temos, não existe ser humano perfeito. Só que, lógico, o que é a nossa batalha? A linha de equilíbrio, né? Porque tudo tem estratégia de sobrevivência, tem necessidade de aprovação. Só que a solução, e que eu convido a todos aqui, eu tenho um grupo, de WhatsApp, porque que eu alimento diariamente com conteúdos, assim como, claro, o Instagram, tem também o canal no YouTube. Esses dias eu dei uma entrevista, um podcast ali com a ilustre Fabíola, onde, assim, desde que eu entrei nesse mundo terapêutico, de visão, ampliação da consciência, eu falei, não, até meu último suspiro, eu vou estar trabalhando esse chamado para essa tomada de consciência. E, como eu sempre digo, só não tem jeito para a morte. Mas se você está respirando, ainda dá tempo. Já dá tempo. Por mais difícil que seja, né? Mas você sabe, Rose, que essa questão da tomada de consciência
eu sempre coloco o seguinte, nós, como eu falei, nós íamos de uma legislação que não olhava para as mulheres, passamos a ter uma legislação que começou a olhar, mas que não tinha mecanismos de efetivamente atender. Estamos na fase agora de atendimento, melhorando os atendimentos e acessos, tá? Beleza. Mas agora a gente precisa subir um degrau. Sim, sim. Nós precisamos subir um degrau para olhar para os relacionamentos saudáveis. Aí agora a gente entra aqui até quando você se anula e se mata para agradar o outro. Principalmente as mulheres, quando entram num relacionamento, elas esquecem quem elas são. O medo, a carência, a dependência faz com que elas se entreguem demais, esqueçam quem elas são, da onde elas vieram, perde rede de referência, amigos, familiares. É muito grave e infelizmente muito comum. Muito, Rosa, mas muito comum mesmo. Baixo do nosso nariz. Eu fui uma delas, né? Então, assim. Eu acho que na nossa faixa etária, né? Na nossa geração, na sua, na minha, que é pertíssimo, eu não sei se teve. Eu acho que era a dinâmica das mulheres mesmo, essa. Porque o que eu mais ouço não é porque não tinha mulher, não tinha vez nem voz. Ela tinha que, em troca de um prato de comida, de um teto para morar, ela tinha que suportar tudo. E aí, só que tem uma coisa muito importante que eu quero ressaltar agora. Que ainda ontem, hoje eu vi em algum lugar, que eu acompanho muitas coisas, muitas reportagens, onde o próprio homem estava explicando a dinâmica, é o seguinte: as mulheres eram muito reprimidas, desvalorizadas, rechaçadas, isso nas décadas 60, dali para trás, né? Eu sou da década de 60. Só que o que elas faziam? Inconscientemente. Elas eram muito humilhadas aqui atrás, né? Eu até estou aqui com o sistema familiar. O que elas faziam? Mesmo que de forma inconsciente, elas puniam os filhos homens, as mulheres e os homens. E o que nós ouvimos muito hoje em dia? Homens bananas. Ou é ogro, ou então as mulheres falam assim, já não se faz mais homem como antigamente. Então, basta acompanhar as redes sociais, são muito raros o masculino saudável e adulto. Mas qual é a dinâmica oculta? Mães feridas que suprimiram, algumas outras superprotegeram. Se a gente estuda a história desde o tempo da pós-Primeira Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, o que sobrou? Mulheres, crianças e anciões. As mulheres ficaram muito masculinas e aí os homens perderam a própria identidade. Então assim, o que a gente precisa fazer? Tomar essa consciência de nós voltarmos ao nosso feminino saudável e ajudarmos ainda, porque, como eu já falei em outras milhares de vezes, para quem cabe esse papel de educação até hoje ainda? Né? Para as mulheres. Nós que ficamos mais tempo com os meninos, com os filhos. Carrega na barriga 9 meses. Por mais que hoje os homens participem, mas ainda a amamentação e os cuidados básicos. Se essa mulher é uma mulher ferida, de todas as formas, né? Se ela é uma mulher infeliz, aí precisa vir a autoconsciência. Eu fui ferida, ok, eu reconheço, mas eu estou aqui educando o ser para a vida de forma saudável, para que ele tenha relacionamento saudável. Isso é muito, 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 muito sério, muito grave. Eu, lá atrás, quando os meus filhos eram pequenos, eu não tinha consciência, eu tinha mal e mal, eu gostava de psicologia, tinha feito um pouco de estudo, só depois, aos 45 anos de idade, que eu voltei para as salas de aula. Mas, naquela época, eu já entendia. Eu falava o seguinte:
dar de comer e de vestir uma criança não é nada perto da educação emocional, né? Porque na época eu nem tinha essa consciência de que lá que era feita a programação que a gente leva para o resto da vida. E como isso interfere, reflete em todas as dinâmicas do dia a dia, né? Como que não, né? Só que, como dizia o Hellinger, nós somos vítimas de vítimas, de vítimas e de vítimas. Aí cabe a nós, com os recursos disponíveis, está aí a advogada, terapeutas, todos os profissionais da área da ajuda, psicólogos, médicos, graças a Deus, assim, está expandindo muito. Está tendo uma expansão de consciência no sentido de se olhar para o ser humano como um ser que precisa ser olhado de forma integral, né? Precisa ser cuidado, precisa ser visto, precisa ser humanizado novamente, né? Então, isso é uma demanda, assim, que era gritante, que parece que agora as vozes foram ouvidas e começou a se... Uma coisa também que eu acho bastante importante, Rose, quando a gente fala em parar de responsabilizar os outros, também vira consciência que se os nossos pais não foram da forma como a gente gostaria, enquanto criança, ou não deram tudo que puderam, chega uma época da vida que a gente vai olhar para isso, ok, não foi da forma que eu queria, faltou. Mas eles são seres humanos quanto eu, falhos tanto quanto eu, e a partir de agora eu deixo de culpá-los. É isso que eu bato na tecla. E quem quiser entrar no meu grupo, tem o grupo do WhatsApp, tem várias redes sociais, mas assim, é a partir de mim e através de mim que agora pode ser diferente. É igual, não tem como formatar um cérebro, tipo um computador que você, não gostei, tá com vírus, vamos formatar, vamos abrir, vamos tirar tudo e desinstalar. Por um novo, né? Por um novo sistema. Tem um jeitinho, é igual um copo d'água. Digamos assim que o copo d'água está com água suja, mas não tem como nós jogarmos a ága, né, são um simples exemplo, mas não tem como jogar o nosso cérebro, tirar tudo fora. Porque lavar, esfregar e pôr de volta. É o nosso cérebro, né? Tudo. Só que pingando água limpa, até, né, ela vai transportando e vai até o copo ficar limpo. Então, é para isso que nós, profissionais, estamos aqui, para ajudar na conscientização de qual é o caminho, quais são os recursos que existem disponíveis para mudar essa consciência e liberar os nossos descendentes para que eles possam viver a vida com mais leveza, né, com mais plenitude. Porque o que é a frase honrar pai e mãe? Nós sermos felizes, prósperos e saudáveis. Toda vez que nós não estamos nessas três, lógico que a vida não é só maravilhas, lógico que tem desafios o tempo todo. Mas enquanto nós persistimos muito numa infelicidade, dizia o Hellinger que a melhor maneira de punir um pai ou a mãe é nós sermos infelizes. Então, mas enfim, agora acho que já conversamos, eu nem vi a hora aqui, não estou vendo aqui, mas enfim. Passa voando, né? Passa voando. Eu te agradeço imensamente pela contribuição, a gente vai fazer mais vezes, pode sugerir temas específicos, se quiserem. Obrigada pela tua contribuição. Se quiser deixar suas palavras finais, também deixar seu endereço, contato. Eu acredito que seja importante eu estar colocando também que, enquanto profissional, eu não fiquei presa só ao direito, eu busquei o meu autoconhecimento e com isso foi agregando junto aos meus atendimentos. Então, hoje, além desse olhar jurídico, eu consigo ter um olhar mais sistêmico, né? Eu não faço a intervenção sistêmica, eu encaminho muitos casos quando é necessário, quando eu tenho essa visão, e quando as pessoas estão abertas para isso, claro, né? Então, assim, hoje eu sou uma profissional que eu atendo de uma forma sistêmica, com outras técnicas
né, integralizadas ali para que a gente possa prestar um melhor serviço. Rose, uma preocupação que a gente tem enquanto profissional, né, eu principalmente enquanto advogada, quando você faz um divórcio, como eu vou voltar isso na sociedade? Como essa mulher vai sair daqui? Como esse homem vai sair? Como vão cuidar desse núcleo de filhos? Muitas perguntas, né? É preciso muito acalento para as dores da alma, né? Isso. E assim, não teria como eu dar essas respostas a mim mesma se eu não buscasse. Sim. Né? E eu passei por algumas experiências também que me proporcionaram a fazer isso. Tipo assim, não, isso dá para fazer dessa forma. Porque uma coisa é a hipocrisia de eu chegar aqui e falar assim, não, é assim, e eu não ter vivido, experienciado. Então, a questão da experiência que a gente tem hoje, eu, você, outros profissionais, nos permite fazer ter esse olhar diferente. E então é isso, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou fazer uma consulta com um advogado, vou ter que me divorciar, vou ter que tomar uma decisão. Não. Você vai simplesmente olhar para você, para a demanda que te dói hoje, e talvez isso tenha uma solução, que é um virar de chave na sua vida, né? Que esse virar de chave... soubesse tudo que eu sei hoje, eu não tinha isso aí, não tinha, né? Foi tudo não mesmo, foi... E esse virar de chaves, Rose, pode ser você abrir o teu olho que esse relacionamento não está funcionando e você precisa tomar uma atitude, tanto... Sim. Vai, como eu falei já, mas eu vou repetir isso, né? E essa atitude, gente, não precisa ser radical, mas ela é olhar para você mesmo e perceber qual é o caminho que eu devo tomar. Qual é o caminho seguro hoje, nesse momento, para mim, né? É muito gratificante. E quem já passou ou está passando por problemas, tem muita história por trás, né? Deixa eu ver, nem todo divórcio é sinal de separação. Nem todo divórcio é sinal de separação. Tem muita história. Com certeza tem. Com certeza tem. Eu gosto de dizer para os meus clientes, Rose, que existe o casamento, existe o divórcio e existe a vida pós-divórcio também, que é algo que não é brincadeira, gente. Esse é o problema? Isso! Exato! Exato! A pessoa pensa, nossa, vou me separar, daí cada outro lado, vou achar um outro príncipe, uma princesa, ou então eu vou viver a vida, não quero mais saber. Não é essa, não é de jeito nenhum. Então, essa consciência, sabe, Rose, que a experiência faz com que a gente consiga conversar com as pessoas. Claro, Não somos perfeitos, estamos todos em aprendizagem, em crescimento também, mas isso já possibilita que a gente entregue algo diferente, né? A gente sabe que está principalmente curado. Não vou dizer, a gente nunca está 100% perfeito, né? Sempre tem umas coisas para aprender até os últimos dias de vida. Só que assim, quando que a gente sabe que uma ferida já está curada? Quando você fala do assunto e isso não te incomoda mais. Se toda vez que você fala de um assunto ou de uma determinada pessoa e você ainda se esquiva, pode ficar tranquilo que ainda tem ferida por baixo. Pode ser uma casca, só uma casquinha. Toda pessoa, olha, tem mais. Não significa que você tem que se relacionar, vocês têm que estar num relacionamento afetivo, tem que estar casado ou tal. Ai, tem um bichinho aqui. Mas, toda vez que tem, eu sinto muito falar, mas é que assim, do que é feito o sucesso da vida? O ser humano, o sucesso chamado filho só acontece com a união do masculino e feminino. Toda vez que tem uma mulher ou um homem que fala assim, eu não preciso mais de relacionamento,
Tá bom, tudo bem, legal. É claro que, por exemplo, tem o celibato, né? Tem o celibatário e tal, né? Mas assim, negar, isso é negar que você é ser da espécie humana. Os humanos precisam de contatos. Os seres mamíferos precisam amar e sentir-se amado. Só que, segredo, achando Segredos revelados. enquanto você, querida mulher ou querido homem, não aprender a se amar, a se respeitar conforme você é, sinto muito. Mas se você for buscar no outro, na outra pessoa, a tua felicidade, sinto muito, mas você vai se lascar sempre. É quebrar a cara, né, Rose? E desconfia daquela pessoa que fala assim, você é o amor da minha vida, você é a minha felicidade, sem você eu não vivo. Cilada. Sai correndo. E geralmente é mentira isso. Ou a pessoa está falando isso para te enrolar, para te controlar, porque esse amor logo acaba também. Infantis, toda pessoa que fala isso, você é o amor da minha vida, eu não vivo sem você, a minha vida, e as músicas que, nossa, é só sucesso, né? Quando conta esse tipo de coisa. Só que é o seguinte, eu não consigo hoje nem ouvir uma música onde eu já, a letra da música, que eu já vejo a criança que tem por detrás falando isso. Eu já fico pensando, será que foi com o pai ou com a mãe? Não, não, né? A mente já, né? Porque ela está falando, mamãe, eu não vivo sem você, porque principalmente a referência de afeto, em primeiro lugar, geralmente é a mãe, né? Para variar. Ah, meu Deus, mas tudo é culpa das mulheres, né? Mas é que assim, é preciso olhar para a natureza, é sempre, né? E como Mas é existe. bom, hein, Rose? Como é bom ter resolvido, né? Porque se eu estou buscando um relacionamento com o pai, eu, enquanto mulher, busco um pai, como é que eu vou ter relações sexuais com meu pai? Ou se eu busco o afeto de mãe, como eu vou encontrar no outro permitir, né? Dinâmicas doentias. Não, como a gente vê isso no dia a dia, as dinâmicas inconscientes, né? Dessa busca por necessidade de aprovação, porque assim, os primeiros deuses de uma criança é o pai e a mãe. E essa necessidade de aprovação é que causa as maiores dinâmicas de dependência emocional. Que a pessoa se sujeita a qualquer coisa, muitas vezes, por querer se sentir amada, se sentir aceita. Aí quando você entra nesse contexto de aceitar qualquer coisa, a gente entra na sexualidade também. Que quantas vezes as pessoas acabam tendo condutas, acabam tendo experiências que vão contra elas mesmas, que são até violentas com elas mesmas, para manter. Eu não sei se você viu, Rose, o pessoal que está assistindo viu também, e cada um faz a sua leitura, né? Mas aquele caso do cantor que foi receber um prêmio e a esposa estava nua, não sei se você viu. Eles chegaram, eles fizeram uma performance, ela estava com um vestido de tule totalmente transparente e ela estava totalmente nua. E ela chegou com o casaco, eles fizeram uma performance, ela virou de costas, tirou, deixou cair e depois ela virou de frente e se expôs. O nu total no espaço em que não era. Tanto que eles foram convidados a se retirar do local, ele perdeu o contrato. Ok. Qual é a necessidade dessa mulher se expor desse jeito? Ela está servindo ao homem para ele se engrandecer, porque ele olhava para ela, né? Quem que está ganhando aí? Que eu não consigo, enquanto, né? Nesse momento em que eu estou, a minha evolução humana, eu não consigo achar nenhuma normalidade para mim, que isso é uma doença. É que aí já entra em umas coisas mais profundas, mas grosso modo, eu vou falar uma coisa um pouco forte, mas que talvez explique mais rápido isso aí. Na visão sistêmica, a
prostituição, uma mulher que se prostitui, ela está fazendo o quê? Punindo o pai. O amor custa alguma coisa? O amor entre pais e filhos é algo natural. Por exemplo, a sexualidade. Claro, a gente sempre, as mulheres geralmente falam assim, porque os homens só pensam em sexo, o homem só quer sexo, a mulher, o homem, lógico, o instinto natural, em 3 segundos, o homem faz, né, ele já instintivamente ele olha para o corpo feminino, ele não pensa nada, porque é um instinto natural, e olha que eu passei muita raiva para aprender isso. O instinto natural de sobrevivência da espécie ele faz uma análise. Isso aqui daria uma boa prole. Escaneia. A sobrevivência da espécie, eu preciso, é um instinto natural, não é que eles pensam planejadamente isso. Porém, a mulher, ele não consegue fazer reprodução sem o feminino, sem o útero. E aí, as mulheres, as histórias familiares que tiveram muita repressão da sexualidade, muita repressão, o que ela faz? As danças funk, exposição, pode fazer um rastreamento, batata. Quanto maior a repressão, maior a compulsão. Então, uma necessidade de chamar a atenção e necessidade de aprovação, e ao mesmo tempo uma espécie de punir o masculino. Então, assim, toda mulher, é lógico que não é consciente. Não, mas com certeza. Tudo isso a gente treina, estuda muito, debate muito nos treinamentos. Por isso que é bom essas conversas, né, Rose? Para a gente estar trazendo assuntos da atualidade, coisas que acontecem aqui, ali, para fazer essa conversa para as pessoas caírem em fichas. Infelizmente, toda mulher, o homem também tem a promiscuidade masculina, também. Toda compulsão esconde uma repressão. Se tem muita compulsão por comida, por compras, por sexo, por promiscuidade, por compras, enfim, existe uma dor por trás. Isso justifica? Não, não justifica. Mas existe uma dinâmica doentia por trás. Por isso que eu criei o meu método chamado Código Oculto. Quanto mais nós excluímos, por isso que a primeira lei, a lei do pertencimento, eu tenho aqui no banner, pertencimento, equilíbrio e ordem. Tudo que é natural, se nós excluímos, existe o sistema, o universo, o sistema planetário, ele vai cobrar de alguma forma. E a energia da sexualidade, ela é uma energia que faz parte. Só que qual é a energia mais excluída, mais mal falada, mais rechaçada? É justamente. E aí alguém é pego a serviço, alguém do sistema escolhido para representar. Talvez para quem nunca ouviu falar, peço que entre em contato, busque o conhecimento sistêmico para entender o que eu estou falando. Eu não estou aqui, nós não estamos condenando ninguém, nem julgando, nem justificando atitudes. Né? É muito polêmico, realmente. Só que assim, qual é a nossa luta? Mesmo que eu seja uma espécie de um passarinho só tentando apagar o fogo de uma floresta. Porque, diante das conturbações que existem, a gente é um passarinho só. Mas existe muita dor por trás. Dos dois sistemas. Da mulher que se expôs, ou que fica se expondo o tempo todo, que tem essa necessidade de se expor, existe uma tarefa sistêmica por trás disso. E do homem também, né? Porque a necessidade de estar nos holofotes ou estar ali em todo noticiário a qualquer custo.
Isso é uma dor também, né? Uma dor. Sempre tem Um dor, sempre tem buraco, dor. um vazio que precisa ser. E porque quando a pessoa está em paz com ela mesma, quando curou esse vazio interno, não tem essa necessidade o tempo todo de estar chamando atenção, né? Tudo Porque, bem, tá tudo né? bem, do jeito que é e acabou, né? Exatamente. Mas, enfim, Rose, eu querido, poderia ficar conversando aqui com você, ó, por horas e horas e horas, é sempre muito prazeroso. eu quero fazer palestras presenciais, onde a gente vai conversar sobre tudo isso, fazer dinâmicas, pequenas microdinâmicas, em parceria com a... Olha, eu vou falar, vou colocar a boca no trombone, vou falar com quem for preciso, mas eu quero fazer palestras presenciais, porque é muito acalentador quando a gente se dá conta dessas dinâmicas, do quanto o ser humano está doente, precisando ser olhado para as dores da alma. E as Né? Então, pessoas, Rose, elas estão sedentas por um olhar, por um ouvir, por uma ajuda. As pessoas estão doentes, as pessoas estão adoecendo, não é o corpo, não é o físico. meu maior prazer é poder compartilhar tudo isso. Poder, agora que eu estou de volta aqui numa cidade menor, as pessoas, a gente tem que cada um tem a sua fé, a sua religião, o seu trabalho, mas ao mesmo tempo nós também podemos usufruir a inteligência que Deus nos deu. Ela é para ser usada, não é? Muitas vezes, teve uma vez uma pastora que falou para mim: as mulheres vêm chorando aqui, pedindo pelo amor de Deus, reze por nós, faça, olhe, porque isso. Ela falou assim, a pastora falou, a gente ajuda com oração. Mas nem tudo se resolve. A pessoa precisa usar a inteligência. Terapia não é para superar ou querer ser superior à religião, à religiosidade. Tudo caminha junto, tudo caminha junto. Hoje não tem como nós separarmos o corpo mental, quer dizer, nós precisamos separar o corpo mental, o espiritual, o corpo físico e as emoções. E as emoções, eu preciso olhar para cada um deles. E cada um do seu jeito apropriado, né? Estou com dor na alma, não adianta eu ir ao médico. Sim, não vai ter remédio. E porque, olha só, a gente vai emendando. Por que muitas vezes as pessoas falam assim, olha, já fiz tudo que é tipo de exame, foi um calvário de exame, nesse, naquele outro médico, e não acha nada. Não, eu falo assim, continua doente, e continua doente. As máquinas, por enquanto, ainda não estão conseguindo registrar dores da alma. Exato. Simples assim, né? O corpo vai cobrar mais cedo ou mais tarde. Então, olhe para dentro. Vamos olhar para dentro, que não é só você que é beneficiado. Todas as pessoas que estão em contato com aquela pessoa que está... E se cada um curar um pouquinho, tudo fica mais leve, né? Fica mais leve para o contexto geral. É aquela coisa, né, Rose? O que cura em mim, cura em você. O que cura em você, cura em mim. E nós nos curando junto, a humanidade rápido quando nós evoluímos. Não é só cura, porque eu fui lá me curar. Quando eu me curo, toda a humanidade é beneficiada. Quanto mais gente vai entendendo, vai expandindo a consciência, mais rápido todos nós evoluímos. Exatamente. E é tão bom encontrar pessoas assim que a gente possa conversar a mesma língua, né? Então, muito bom. Podem ir acompanhando as nossas redes sociais, a gente vai estar, eu quero assim, no mínimo, uma vez por semana estar fazendo lives, às vezes, quando acontece algum assunto extra, alguma questão, eu entro lá na live sem marcar a hora, mas por quê? Porque é uma missão, um propósito, um chamado que nós precisamos ajudar que às vezes pessoas menos esclarecidas, quem está chorando, quem está clamando por alguma coisa, às vezes por isso que eu convido para entrar no grupo, às vezes uma simples frase, um texto que eu compartilho, já ajuda muitas vezes
me falaram, nossa. Como hoje de manhã você me pegou, né? Você me abraçou sem nem me tocar, né? O que eu faço no meu grupo, assim, diariamente, textinhos, coisas pequenas, não é nem reflexões, são textos que faz a pessoa pensar um pouquinho. Então, eu convido para o meu grupo, para quem quiser, pode mandar um direct, eu quero saber mais, eu trabalho com mentoria personalizada, como também mentorias em grupos, tem inúmeras formas de acelerar o processo evolutivo. Gratidão, gratidão, gratidão a todos os participantes que passaram por aqui, que ainda vão passar. Gratidão a você, Fabiola. Eu vou te prometer encher mais as paciências, nós vamos fazer mais aqui. Vamos colocar a boca no trombone onde for preciso, para poder fazer a nossa parte, pelo menos, né? Com certeza, estamos juntos. Gratidão, gratidão. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau.